Eu não sei se você sabe, mas trabalho duro e sucesso são coisas completamente opostas, completamente diferentes. E talvez até seja meio óbvio para a turma que é mais rodada, mais velha, né, que já passou aí dos 30 anos de idade, mas isso é uma coisa que pouca gente fala a real, pouca gente diz a verdade, porque a nossa cultura, ela meio que endeusa essa galera, sei lá, que saiu do nada, saiu da favela, virou milionário. Mas a real é que essa galera também não entende que essa é a exceção, não é a regra. Opa, como vai você? Meu nome é Anderson Palma, eu sou CEO aqui na Growth Labs, que é uma assessoria de geração de demanda, e eu vou falar um pouquinho para você sobre esse assunto. Aliás, eu espero mostrar também algumas coisas um pouquinho diferentes, porque eu posso dizer assim com muita propriedade que eu tô bem nesse ponto da exceção que eu mencionei, sabe? Porque eu também saí do nada, e olha, embora eu não me considere uma pessoa super rica, eu sei que eu cheguei num patamar interessante, dentro daqueles 1% da zona de riqueza do Brasil, trabalhando que nem um condenado, né? Mas também fazendo algumas coisas que eu fui aprendendo aí no meio do caminho, no longo do caminho, que me ajudaram a conquistar definitivamente muito, mas muito mais do que eu mereço. Eu também já fui Head Growth em empresas como é o caso do PJ Bank, Superlógica, já fui sócio e vice-presidente de Performance Growth lá na Suno Research, que é uma casa de recomendação de investimentos, e eu acredito muito disso a ter me colocado no lugar certo, na hora certa. Mas eu vou te explicar isso daqui a pouco. Primeiro, deixa eu te contar o que me fez querer gravar esse vídeo. Esses dias eu vi esse vídeo aqui, lá do Futebol Máximo, aqui, que é, cara, é um canal que eu sigo e que eu sou simplesmente apaixonado pelo canal, pelo conteúdo deles. Eles falam muito a respeito de tática e estratégia de futebol, de um jeito assim, super direto, assim. Você não vai encontrar nada parecido em lugar nenhum, tá? Aliás, se você é meio que nerd da bola, ainda não segue esses caras, vai lá agora, porque você vai me agradecer depois. Mas enfim, nesse vídeo eles estão falando aqui sobre algo que pouca gente de verdade entende, ou mesmo para pensar, que é o tanto de gente que joga bola no mundo e o quanto dessas pessoas que realmente chegam naquele top 1%. Porque isso é, no fim das contas, um baita de um privilégio. E ele está mostrando aqui alguns números que eu fico realmente abismado de olhar. Porque a ideia é mais ou menos assim, né? De cada 2.000 pessoas, deixa eu até buscar um pouquinho mais para frente aqui, onde tenha liberado toda a informação da pirâmide que ele montou. Porque isso é simplesmente sensacional. Cadê você, pirâmide? Aqui no finzinho. Então vamos lá. Cada 2.000 pessoas que jogam bola no mundo, só uma vira profissional. Uma. De 2.000. Isso é menos de 0,05 aí de todo mundo que já chutou uma bola. E olha, quando eu tô falando de profissional, eu tô falando de qualquer profissional, incluindo o cara que tá sobrevivendo a R$ 2.000 por mês lá numa série D, numa série E. Os jogadores das 5 grandes ligas europeias, aí eles estão ali em cima no topo. Porque o funil fica super absurdo, né? E o que eu acho mesmo de curioso nisso tudo? Que a gente cresce acreditando que quem chegou lá porque era mais talentoso, chegou lá porque era mais dedicado, mais fodão. E, pô, eu te digo isso até com uma propriedade, porque eu também, uns 50 quilos lá atrás, né, eu joguei bola. Cheguei a jogar até nos júniores do Guarani, que tinha um time absurdo na época, com Elano e do Dracena, era do caramba. E a maior parte dessa galera, a galera que era muito boa, foi jogar lá no Santos com o Neymar. Então dá uma chance aqui pra mim a ideia do que eu vou passar pra você. Que assim, tá porrado de jogador, tá lotado de jogador foda que eu conheci e com quem eu joguei, inclusive, que é tecnicamente melhor do que a maioria dos jogadores que você já viu na TV. De verdade. Só que não é porque esse cara era bom, tinha habilidade, que ele realmente ia pra frente. Não é a habilidade que faz com que essa galera esteja entre os tops, entre os melhores. É uma outra coisa. E aqui no vídeo, eles estão trazendo uma entrevista do Roger Guerreiro, um cara que passou por Corinthians, por Flamengo, e colocaram ele para jogar numa pelada com amadores. Isso foi coisa lá do Cartoloco.
E o cara destruiu, né? Todo mundo ali, ele dominou completamente. Só que não foi por habilidade técnica. E aí eles perguntaram pra ele, pô, qual que é a diferença? Deixa eu mostrar pra você melhor. O Cartoloco fez pra ele uma pergunta que é muito útil pra esse nosso vídeo aqui. Exatamente o que eu tô falando. O profissional e o amador? É, bastante. E a diferença não é a parte técnica, né? Olha isso. Rolou um pente fino. A resposta dele foi muito direta. Cara, a diferença não é a parte técnica. Na real, ele depois continua aqui falando que o talento, ele representa, sei lá, uns 30% do que leva... Óbvio que é um chute dele, né? Mas da experiência dele. Sei lá, uns 30% do que transforma uma pessoa num jogador de futebol profissional. 30%. O talento é 30%. E o resto, os outros 70%, é outra coisa completamente diferente. Só que o ponto que isso acaba trazendo pra gente é que esse papo não é sobre futebol. Isso é sobre o quanto a gente não percebe o privilégio de poder focar naquilo que você realmente quer ou que você precisa. E aí, quando o Roger começou também a explicar esses 70% que estavam faltando, ele começou simplesmente dizendo que é o quê? É disciplina. Mas disciplina com o quê? Com o corpo, com o sono, com a alimentação, com a rotina. A galera lá do Futebol Máximo tá usando uma analogia que ficou muito na minha cabeça, que me pegou demais. Imagina uma corrida de Fórmula 1, onde você tá lá com o teu carro, é o mais potente, pneu melhor, direção mais precisa, e ainda faz uma paradinha lá no pit stop a menos do que o teu concorrente. A tua chance de ganhar é enorme, mesmo que o teu piloto seja menos talentoso do que o outro. Percebe? E isso é realmente verdade, porque estudos reais sobre a própria Fórmula 1 estão mostrando que o construtor, o carro, a equipe, a estrutura, explica mais o resultado final do que o piloto. Não é opinião, tá? Isso é dado. No futebol, o carro é o corpo, a nutrição, o treino, o acesso à estrutura, tudo isso. Carro é o ambiente. Na tua carreira, o carro é o ambiente onde você escolheu estar. Onde você, se você joga bola, onde você escolheu jogar. Se você trabalha com marketing, onde você escolheu trabalhar. Se trabalha com vendas, a mesma coisa. E por aí vai. O cara que foi entrevistado lá pelo Cartoloco, o Roger Guerreiro, ele não chegou onde ele chegou porque ele acordou um dia mais talentoso do que os outros caras que estavam lá na pelada. Ele chegou lá porque em algum momento da vida dele, ele entrou num ambiente e começou a tratar ele como uma máquina de alto rendimento. Era nutrição, treino, ritmo, estrutura, exposição. Na tua carreira, é a mesmíssima coisa. Tem gente trabalhando 12 horas, 14 horas por dia na empresa, só que é na empresa errada, com o gestor errado. E esse cara vai continuar estagnado, independente do quanto esse cara vai se esforçar na vida, tá? E tem gente que trabalhou muito menos e que chegou muito mais longe porque escolheu melhor onde colocar energia. No fim, não é sobre trabalhar mais, é sobre onde você está colocando o teu trabalho. Eu sei disso particularmente porque eu vivi isso na pele, várias vezes inclusive. Te dou um bom exemplo até mais simples, né? Eu trabalhava no marketing de uma empresa, de um plano de saúde, e, cara, eu não tinha para onde crescer, só tinha o meu gestor que, cara, era já ligado até à diretoria e que era um dos sócios lá e não tinha para onde crescer. Definitivamente eu não tinha para onde ir. E o que me impedia de pegar vagas melhores é que eu não falava inglês. E o que eu fiz para mudar isso? Eu fui lá, economizei dinheiro por um ano e, cara, vendi meus carros, eu tinha 2 carros, gostava de carro na época, e eu fui embora. E eu fui morar na Europa. E eu fiquei na Europa 4 anos. E, cara, eu aprendi inglês. Eu aprendi inglês quase nativo. Pô, eu falo muito bem com qualquer um, a hora que precisar, eu resolvo. Hoje tá meio enferrujado porque eu não uso mais tanto. Mas a real é que isso mudou a maneira como eu fui recebido depois aqui no Brasil. Quando eu voltei, eu fui pro mercado de trabalho e, cara, todo mundo queria me contratar porque eu tinha tido essa experiência fora do país, que dizia muito pouco em relação à minha capacidade de entregar o resultado, percebe? Mas o que aconteceu? Eu mudei o ambiente. E aí eu mudei também. E eu teria perdido oportunidades como essa se eu tivesse ficado onde eu estava. Eu não tô falando que você precisa emigrar para algum lugar, mas eu tô dizendo, cara, você consegue ler o cenário, entender onde você tá, entender o que é ruim, entender o que é bom? Quanto mais você entender isso, e mais você direcionar
a tua carreira para esse lado, melhor vai ser para você. Vou até te fazer algumas perguntas aqui que eu acho que vão te ajudar pra caramba a se organizar para conseguir ter essa direção. A primeira pergunta é a seguinte: no setor onde você está, os melhores profissionais da tua área estão ganhando o que você quer ganhar daqui a 5 anos? E essa é uma resposta que deve ser simples para você. E se a resposta for não, cara, você já viu que tem teto. Teto está definido. Não é o teu esforço que vai quebrar esse teto. Não adianta você querer nadar aí contra a correnteza. Você precisa entender qual o jogo que você está jogando. Segunda pergunta aqui, para te facilitar ainda mais. A empresa onde você está trabalhando hoje, ela te coloca em contato com pessoas e com decisões que vão aumentar o teu valor no mercado? Ou ela está usando você e te mantendo exatamente no mesmo lugar? E esse ponto, eu acho que é um dos pontos aí que talvez acabe fazendo a maior diferença para você se relacionar e conhecer mais gente e ter a possibilidade de subir não só na sua empresa, na sua carreira, de forma geral. E o terceiro ponto é se você tem clareza do teu diferencial real, aquilo que faz com que você seja escolhido e não só contratado, entende? Se você travou em alguma dessas 3 perguntas, são super simples, cara, esse é o trabalho que você tem que colocar na tua carreira agora. Não é a hora só de acelerar, é hora de parar, de olhar para o ambiente, decidir se você já está no time certo para jogar a partida, você quer ganhar, tá? Você sabe qual é o jogo que você quer jogar e você sabe aonde você tem que estar. A ideia desse vídeo aqui era realmente para ser muito simples. Deixa eu até tirar aqui a tela, aqui voltei a câmera para mim, que a ideia do vídeo realmente é ser simples, que você tenha alguma coisa acionável para aplicar depois de sair desse vídeo. Com essas 3 perguntinhas, você consegue entender se você tá mesmo no caminho certo, na direção certa, ou se você tá, você tá errado, você tá todo errado, todo torto aí, e não pegar a bola bater nas suas costas. É realmente a diferença entre você entender para onde você tá indo e se isso realmente faz sentido para tua carreira. Agora, se esse vídeo, se esse conteúdo fez sentido para você, me faz um favor mais simples ainda, se inscreve no canal. Aqui eu não fico vendendo fórmula mágica nem prometendo resultado sem esforço. O que eu vou trazer para você são frameworks reais que eu uso com empresas e que eu já apliquei na minha própria trajetória para você poder tomar a decisão melhor na sua carreira ou no seu negócio. Então se inscreve, ativa o sininho, eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo no coração. Tchau!